Boa noite. Hoje, quinta-feira, 16 de maio, entrou em vigor no Brasil a resolução do Conselho Nacional de Justiça que obriga todos os cartórios do país a celebrar o casamento civil entre duas pessoas do mesmo sexo e também a converter as uniões estáveis homoafetivas em casamento. A medida foi comemorada pelos casais, pelos líderes políticos mais progressistas e pelos movimentos sociais ligados à causa LGBT. Mas, embora o Poder Judiciário reconheça os direitos de lésbicas, gays, transgêneros e transexuais, a legalização do casamento gay ainda encontra dificuldades, principalmente no Congresso Nacional. O Opinião Pernambuco de hoje discute o casamento igualitário. E para participar do debate, convidamos o vice-presidente do Instituto Brasileiro de Direito de Família, Gustavo Andrade. Também está conosco a coordenadora da ONG Gestos, HIV, Comunicação e, Gênero, Alessandra Nilo. Completa o nosso debate o membro do movimento Gay Leões do Norte, Rafael Vasconcelos. Lembramos que você pode participar do programa enviando perguntas e comentários para o e-mail opiniãotvu@gmail.com, pelo telefone 3423-6836 e pelo Twitter, @opiniãope. Olá, boa noite, sejam bem-vindos. Bom, eu queria começar o programa tirando uma dúvida que é minha e eu acredito também de que alguns brasileiros, como eu, que são leigos na questão jurídica, não entendem direito essa relação, porque a união civil já é garantida no Brasil pelo ordenamento jurídico brasileiro. E aí eu queria saber qual é a diferença entre união civil e casamento e por que é importante a aprovação do casamento além da união civil no caso dos casais homossexuais. Boa noite, queria começar com, por favor, o senhor pode começar. Boa noite, Andréa. Boa noite aos demais colegas. Eu quero agradecer inicialmente o convite. Eu estou aqui representando o Instituto Brasileiro de Direito de Família, que hoje é o maior fórum de discussões de direito de família do Brasil. Tem mais de 5.000 associados. E trabalha em pesquisas e inclusive foi o Instituto foi o precursor foi quem solicitou ao CNJ, recomendou que fosse editada essa resolução que foi editada essa semana. Foi uma iniciativa do IBDFAM. Com relação à sua pergunta, na verdade o casamento ele é previsto, né, na lei, no Código Civil, e a diferença dele para a união civil, que na verdade foi aprovada pelo Supremo Tribunal Federal. Né? Em 2011, Isso, né? Em 2011, mas ainda não temos legislação, apesar de existir projetos muito antigos, mas ainda não temos, o Congresso ainda não legislou sobre esse assunto e, na verdade, a diferença é que o casamento ele facilita a questão de prova, no caso a pessoa vai comprar um imóvel e a prova para terceiros, né? Você vai comprar um imóvel, se você vive em união estável, homem e mulher, ou casais homoafetivos. União civil seria o mesmo, então, que união estável? Não. Sim, no caso, a união civil do casal do mesmo sexo foi uma equiparação à união estável entre homem e mulher. Isso, assim, foi o entendimento do Supremo Tribunal. Mas, no caso do casamento, então, o casamento faz a prova com a própria certidão, não precisaria de você pedir uma declaração judicial, né, da união estável, da convivência, mas, e entre outras coisas, mas, na verdade, hoje a tendência, né, é que o casamento finalmente seja aprovado, o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Com essa resolução do CNJ editada essa semana, os cartórios do Brasil já são obrigados a registrarem os pedidos de habilitação e não podem se negar a isso, sob pena de serem encaminhados para a Corregedoria dos Tribunais de Justiça. E então, a princípio, a gente caminha para uma definição, mas por enquanto é o Poder Judiciário quem tem tomado a iniciativa e à frente nessas questões. Depois eu quero falar mais sobre esse assunto, mas agora eu queria perguntar da Alessandra, que faz parte da ONG que luta pela causa LGBT aqui no Brasil, aqui em Pernambuco em particular. Qual é o significado dessa decisão de hoje? A união civil, como a gente disse, já tinha sido aprovada em 2011 e hoje o Conselho Nacional de Justiça reconhece o casamento e obriga os cartórios a fazerem isso. O que significa essa aprovação hoje para os movimentos sociais, para os casais, enfim, o que é que isso significa? Boa noite, Andréa, boa noite a todos e todas.
Hoje foi um dia de bastante comemoração, eu acho, nacionalmente estamos assim, bem mobilizados, porque, na verdade, significa uma resposta muito grande por uma pressão que já vem sendo feita há bastante tempo pelo reconhecimento de um direito. E claro que a gente entende que no processo de formação social, todos os direitos que são construídos, eles são resultados de pressão, eles não acontecem porque alguém resolveu que aquele direito estaria ali, deveria ser disponibilizado para as pessoas, não, ele é resultado realmente de um movimento, ele é um resultado de questionamentos que têm sido feitos à sociedade, e essa aprovação, apesar de que para nós ainda é bastante simbólico que ela aconteça no nível judiciário, que haja um certo descolamento entre o restante das outras duas casas, né, que nós gostaríamos de ver muito mais empenhadas no processo, é um momento histórico de reconhecimento de direito. A discussão de direitos sexuais no mundo inteiro hoje é particularmente uma discussão bastante controversa. Há 20 anos atrás a gente teve a Conferência de Cairo, né, a conferência sobre população em desenvolvimento, que tratava um pouco, buscava contemporizar com vários países a questão dos direitos sexuais, né, das questões dos direitos reprodutivos, etc. E você vê que 20 anos depois essa discussão ainda não é uma questão resolvida. Ou seja, é realmente necessário que o Estado legisle sobre a sexualidade das pessoas? O que é que significa isso nesse contexto de sociedade que a gente vive? Então, é um momento de muita importância histórica e, mais ainda, ele é muito significativo nessa situação atual que a gente vive do Congresso Nacional, onde você vê um Congresso cada vez mais fundamentalista, cada vez mais composto por pessoas que são realmente intolerantes com as diferenças, intolerantes com as outras ideias, né? Intolerantes com as outras formas que as pessoas têm de estar no mundo. Então, foi uma decisão muito importante para a gente. Eu também quero voltar a esse assunto depois da relação entre o Congresso, o Judiciário, na questão das decisões da causa LGBT, mas agora eu queria ouvir o Rafael também, que estava falando da questão simbólica desse ato, o que é que significa isso para as pessoas, para quem desejou até hoje ter esse direito reconhecido. Boa noite a todas e todos. Eu sou representante do movimento Gay Leões do Norte, que é uma ONG, né, que atua no estado de Pernambuco, né, na promoção da diversidade e no combate à homofobia, né, há 11 anos, né, de luta, né, por uma construção, né, de uma sociedade, né, diversa, plural, né, enfrentando muitas barreiras, né, e aí lutando, né, por reconhecimento, né, dessa comunidade, né, a comunidade LGBT. E hoje é um dia, né, de comemoração, né, porque a gente avança, né, socialmente para dar um passo no sentido de construir uma sociedade mais diversa, mais plural. Por quê? Porque o reconhecimento do casamento civil, ele tem um caráter, né, pedagógico muito grande, né, porque os casais, né, gays, lésbicas, né, tendo essa garantia, né, tendo agora, mesmo por via judicial, essa garantia, né, eles vão poder se colocar, né, na sociedade, vão poder romper seus armários, né, e poder se colocar, né, como sujeitos de direitos, né, e isso tem uma repercussão na sociedade muito grande, né, para a construção de sujeitos, né, outros que, né, vão olhar diferenciadamente agora, né, não mais com intolerância, mas como sujeitos de direitos, né, não como sujeitos marginais, como sempre, né, fomos tratados na sociedade, mas como sujeitos de direitos que ali têm vivenciado, né, não um contrato, né, como antes o direito tutelava dessa forma, mas agora como um casamento, né, como uma comunhão, né, de interesses, de afeto, né. Então, tem um caráter simbólico muito grande para a gente, né, enquanto LGBT, né, ter agora essa garantia, porque a sociedade ela é construída as relações sociais, elas se colocam nos símbolos, né, e por que a união estável simplesmente não basta, né? É importante que o casamento, né, nos seja garantido, porque é essa forma que as relações heteronormativas, heterossexuais, a heteronormatividade, que a gente chama, né, elegeu para que os casais, as relações, elas se apresentassem, né, celebrando e registrando publicamente, né, aquela união.
né? E nós também queremos esse direito, né? E aí, via judicial, a gente tem essa conquista que é muito importante. Doutor Gustavo, no sentido do que o Rafael está falando, a gente sabe que a Constituição de 88 garante que todos os brasileiros são iguais perante a lei. E claro que a gente sabe que pessoas hétero, homo, devem cumprir e obedecer direitos e deveres de forma igualitária. Isso. Nesse sentido, o Estado brasileiro estaria até hoje não praticando uma isonomia constitucional ao proibir o casamento de pessoas do mesmo sexo, já que elas têm os mesmos deveres, os mesmos direitos que as pessoas heterossexuais, estaríamos até hoje descumprindo um princípio constitucional? A gente pode enxergar dessa forma? Essa é uma pergunta um pouco complexa, a resposta daria um debate muito grande, mas, na verdade, sim. A Constituição de 88, né, chamada Constituição Cidadã, ela trouxe uma nova ordem, né, normativa, em que tem como princípio básico, né, o macro-princípio, como fundamento da República, o princípio da dignidade da pessoa humana. E no capítulo específico relativo ao direito de família, houve grandes avanços. Avanços ainda maiores, que foram, com o tempo, né, desde 88 até hoje, a própria academia, a doutrina, hoje existe uma doutrina em direito civil, que se chama direito civil constitucional, ou seja, interpreta-se o Código Civil à luz da Constituição, ou seja, as leis civis, de uma forma geral, teriam que obedecer a esses princípios, entre eles o da pessoa humana, e realmente a isonomia ela só pode ser concretizada efetivamente na prática, enfim, todos tenham o mesmo tratamento. E, dessa forma, o Poder Legislativo tem se omitido, né, uma realidade, e há uma parte do debate, inclusive, que acusa o Poder Judiciário de ativismo, né, ativismo judiciário. Ele estaria legislando, mas há que se ver também a questão da omissão legislativa e o direito tem que acompanhar o movimento da sociedade e isso, de fato, ocorre. Alessandra, eu queria saber como é que está a relação da causa LGBT na América Latina, em outros países da América Latina, e com relação também ao casamento igualitário nesses outros países. E se você comentasse um pouquinho se, nesse sentido, ainda somos um continente ainda mais resistente a essas mudanças, como é que vocês estão avaliando essa questão mundo afora? Interessante essa pergunta. E eu só queria complementar uma coisa, porque essa semana, com essa discussão toda, eu dei uma visitada no site da Associação Brasileira de Gays, Lésbicas e Travestis, etc. E eles fizeram uma relação muito, muito legal, mostrando o que significa o reconhecimento da relação formal, homoerótica, homoafetiva, e eles relacionam os 78 direitos que os casais gays perderam ou não tinham acesso a usufruir por conta do não reconhecimento dessa relação. 78. Quando você começa a colocar, por exemplo, você não tinha direito a adotar, você não tinha direito a ser transferido para um outro lugar se o seu cônjuge se mudasse, você não tinha direito a acessar questões de INSS. Quando você relaciona, eram 78 violações que as pessoas sofriam. E isso é uma questão muito grave, né? A gente precisa falar um pouco mais sobre isso para que a população tenha noção do que é essa violação, do que é o não reconhecimento do direito, que isso afeta, né, na vida das pessoas. Sem querer interromper também a questão de que em pouco tempo houve um avanço, tem havido um avanço grande, né? E há muito pouco tempo atrás a gente, como ela está falando, além desses 78 direitos, você não conseguia muitas vezes assim, um simples reconhecimento de uma união homoafetiva, não é isso? Exato. Então, assim, aqui na América Latina a gente tem 3 países, né? O Brasil, no caso agora, só por conta da questão do judiciário, mas Uruguai e Argentina. A Argentina foi o primeiro que deu o primeiro passo, já é absolutamente legal. Mas a gente precisa entender que o contexto da América Latina é um contexto ainda fortemente vinculado a questões religiosas. Então, a gente tem essa influência da religião muito forte sobre a sexualidade das pessoas, que é até interessante, né, porque o Foucault traz naquele livro dele, né, História da Sexualidade, ele faz uma relação muito interessante de como, a partir da imposição da igreja pela confissão, as pessoas começaram a ser obrigadas a relatar as suas questões íntimas e a partir disso também a ter
esse julgamento sobre o que é certo e o que é errado do ponto de vista da intimidade. Então, politicamente, é uma questão também interessante, porque isso visibiliza uma população que tradicionalmente é excluída de políticas públicas, porque hoje a gente está debatendo a questão do casamento, mas a gente sabe que é uma população bastante excluída, invisibilizada, né, dentro das políticas públicas e dos serviços, consequentemente, que não tem serviços adequados a essa população, as características dessa população, mas é uma população que vive em constante sofrimento de violência, preconceito e discriminação. E nesse contexto, o Brasil é um dos países, ou o país mais homofóbico do mundo. A gente tem várias denúncias sobre, inclusive Pernambuco é um dos estados onde mais se assassinam pessoas trans, a gente tem denúncia. Aqui no Brasil, a última pesquisa da Fundação Perseu Abramo, acho que 2011, acho que é o último dado, dizia que 90% das pessoas que assumiam a sua identidade LGBT, de alguma forma tinham sofrido preconceito em relação a isso. Então, não é uma discussão fácil na América Latina. Eu me atreveria a dizer que nós somos ainda uma sociedade bastante hipócrita, porque a gente realmente não quer discutir a realidade. A gente quer discutir preconceitos sociais ou estabelecer uma forma de sociedade que não é a sociedade que a gente vive, como se as pessoas fossem diferentes do que as pessoas são. E toda essa questão de julgamento, né, sobre a sexualidade do outro. Pois não, Rafael. Por isso, né, me permita, né, a gente vê que o Legislativo está afastado desse debate, né? E aí, porque a gente tem realmente fortemente essa resistência de vários setores da sociedade, né, de querer simplesmente não discutir, né, ou, né, cercear o debate, quem quer realmente, né, trazer essa discussão e a defesa desses direitos, né? Então, por isso que o avanço ele está vindo via judicial, né, de maneira, claro, pela pressão de vários setores da sociedade, não é? Mas o legislativo que tem, né, a competência primária para justamente estar legitimando essas relações, né, está afastado porque, infelizmente, não quer debater, tranca a pauta, tira a pauta da comissão e coloca outra pauta que é para cercear os direitos, como, por exemplo, na Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados, se colocou em pauta o projeto, né, que é conhecido da cura gay, né, que é para deslegitimar a resolução do Conselho Federal de Psicologia, né, que proíbe, né, tratar o que não é doença. Né? Então, a gente vê, né, como esse legislativo está apartado, né, da demanda social, né, que surge fortemente, que sempre existiu, né, que sempre se colocou, as relações sempre existiram, né, mas que estão sendo provocadas, os setores estão organizados, né, mas ele silencia ou, pelo contrário, né, traz essas outras provocações, né, por setores fundamentalistas, infelizmente. Quero falar mais sobre esse assunto, mas a gente precisa fazer um rápido intervalo agora. A gente lembra que você pode participar do programa enviando perguntas e comentários pelo telefone 3423-6836, pelo e-mail opiniãotvu@gmail.com e também pelo Twitter, @opiniãopr. A gente volta daqui a pouquinho. A Opinião Pernambuco está de volta, hoje discutindo o tema casamento igualitário. Participam do debate o vice-presidente do Instituto Brasileiro de Direito de Família, Gustavo Andrade. Também está conosco a coordenadora da ONG Gestos HIV, Comunicação e Gênero, Alessandra Nilo. E o membro do Movimento Gay Leões do Norte, Rafael Vasconcelos. Bom, a gente já recebeu aqui alguns comentários, algumas perguntas dos nossos telespectadores. Eu queria começar com o comentário de Janete de Piedade. Ela diz: quando se discute casamento igualitário, pessoas retrógradas tendem a falar de religião. Nesse sentido, Deus pregou: ame uns aos outros como eu vos amo. E aí a gente tem colocado essa questão da religião. Mas aí eu pergunto, a França recentemente também aprovou a união gay e foram inúmeros os protestos nas ruas de um país que é o berço de vários direitos civis, de um país que é altamente progressista.
A questão que a gente vive aqui no Brasil é realmente só por conta da religião? Como é que a gente pode fazer uma análise disso? Acho que a Alessandra falou um pouquinho disso no bloco passado, pode continuar. Sim. Primeiro que a França não é um país tão progressista assim, hoje em dia, e a gente está vendo que apesar do Roland está tendo uma dificuldade muito grande, o novo presidente, realmente de conseguir avançar com as políticas, já que ele é uma pessoa mais da esquerda, de conseguir avançar realmente com políticas mais sociais. E a discussão na França tem a ver muito com a questão da identificação, no caso de filhos que seriam filhos de casais gays que seriam produzidos através de laboratório. Né? Então, tem um viés assim, de como ficaria a família, como se constitui, e tem a onda de conservadorismo, porque é um país também extremamente conservador no que diz respeito a isso. Então, às vezes a gente fica achando assim, na Europa é tudo muito moderno. Não é. E tem uma influência grande também das questões religiosas, né? A gente também não pode deixar de negar isso. Agora, a gente precisa fazer uma reflexão sobre o que nos move para fazer decisões, e voltando àquela reflexão sobre qual é o papel do Estado na regulação da sexualidade. E é como um pouco do que a gente já estava falando antes, sobre por que você precisa regular a sexualidade das pessoas. E no que é difícil para uma sociedade em lidar com a diferença. E o que é real e o que é também imposto por quem está em espaços de definição de políticas ou de definição de leis e de processos e que, na verdade, não reflete o que acontece na maioria da sociedade. A gente precisa desconstruir um pouco esses mitos. Eu vou dar um exemplo. Se você for em qualquer comunidade hoje, qualquer comunidade que você chegue, você vai ver que naquela comunidade existe um casal gay, que tem uma casa, que divide a casa, que interage com a sociedade e que é aceito pela sociedade. Existe isso hoje. Se você vai no mundo artístico, absolutamente normal. Todas as famílias, a gente pode dizer isso, que em todas as famílias existem as pessoas que são as pessoas gays e que interagem, que acontecem e que vivem, que têm suas vidas e que acontecem e andam. Então, assim, na verdade o que acontece é que você começa a colocar camadas de discriminação em cima das pessoas. Então, um gay que sofre discriminação, ele vai sofrer discriminação porque ele é gay, porque ele é pobre, porque ele é preto, porque ele, estava numa determinada situação. Também, existe também um processo de acúmulo de camadas de preconceito sobre as pessoas. E, no final das contas, para quem está nesses espaços de poder ou de definição das políticas e dos serviços, fica muito fácil dizer, sociedade é contra o casamento gay. Depende muito de como você faz análise sobre de que sociedade você está falando, né? Qual é a sociedade que tem voz, qual é a sociedade que não tem voz e como é que você analisa isso. Então, nesse sentido, é bem Rafael, relativo. Você vê que a aceitação social da diversidade sexual tem se ampliado ou você ainda vê isso com certa ressalva? Porque o que eu ainda vejo é graus de aceitação. Por exemplo, meu amigo é gay, eu aceito ele, não tem problema, mas meu filho, aí é diferente. Queria saber a sua opinião, como é que você vê isso? Realmente tem crescido esse grau de aceitação? Olha, eu avalio que realmente tem crescido, não é? Essa aceitação, né? Agora ela não é ampla, não é integral, digamos assim, porque realmente há essa resistência, porque para muitas famílias, e aí a religião ela tem essa influência, né, de que traz um discurso, né? Então a jovem, adolescente, ele cresceu com aquele discurso que dificulta, né, com que ele vivencia a sua sexualidade, a sua afetividade, e a família também se construiu trazendo vários planos para aquela figura, né, enfim. E quando rompe-se, né, esse padrão, né, que foi estabelecido, né, historicamente, né, há em muitas famílias, né, e aí há hoje um movimento de mães pela igualdade, que trabalham com outras mães de LGBTs, né, como lidar, né, e aí a gente tem uma autora brasileira que tem uma obra muito interessante sobre esse trabalho, né, na família, e não é fácil para todas as famílias, né, então é um processo, né, é o processo para quem quem é LGBT, que vai se assumir, que vai
está se colocando na sociedade de outra forma, e é um processo também para a família, né? Mas a gente tem avançado, né, bastante, né, socialmente, porque os armários estão sendo rompidos, a gente está ganhando visibilidade, as pessoas estão rompendo o silêncio e deixando se provocar, né, e se imaginando, e se meu filho é gay? Vai ser do mesmo jeito que o meu vizinho é com o companheiro dele, e são pessoas maravilhosas, né? Então, essa aceitação ela tem, né, avançado à medida que a gente está se reconhecendo, se colocando cada vez mais na sociedade. Então, é um processo, né, pedagógico mesmo, cada casal, que aí, por esse caráter pedagógico do casamento igualitário, porque quando a gente tem, né, esse contato, né, a gente, e aquela questão, né, que a discriminação ela surge a partir da ignorância, né? E quando a gente conhece, rompe essa ignorância e convive, né, a gente vai ver aquela relação que é uma relação de afeto, de respeito, né? Então, a gente vai rompendo, e aí a aceitação ela consegue realmente ser verdadeira. Né? E a aceitação, né, só complementando, a gente não quer só simplesmente a aceitação, né, de que, tudo bem, você vive assim. A gente quer realmente que ela venha por inteiro, porque a gente não quer vivenciar relações, né, com pessoas, né, com respeito, uma coisa distante, né, que tem-se muito essa fala, né, infelizmente, e muitos fundamentalistas dizem, viva, mas viva longe, né, e a gente quer se colocar integralmente na sociedade. Doutor Gustavo, voltando um pouquinho mais à prática, a partir de agora, porque a gente discutiu aqui o tempo inteiro que isso é uma resolução do Judiciário, ainda não é uma lei, porque o Congresso ainda precisa legislar sobre isso. A partir de agora, efetivamente, os casais homossexuais terão os mesmos direitos que os casais heterossexuais em todos os sentidos, em todos os aspectos? A gente pode afirmar isso, mesmo sendo uma resolução do Poder Judiciário? Sim, até que ela seja questionada, sim. É possível que haja algum questionamento no próprio Supremo Tribunal Federal, que é o órgão de cúpula, né, do Poder Judiciário, mas até lá fica valendo a resolução e ela tem que ser obedecida, os casamentos têm que ser feitos, e uma vez celebrados, os nubentes, os cônjuges, terão os mesmos direitos, as mesmas obrigações, os mesmos impedimentos dos casais heterossexuais. E só complementando, voltando um pouco à questão da interferência do Estado, nós do IBDFAN defendemos que a família hoje ela é um local de realização pessoal, né, dos seus membros. A família antiga era muito ligada mais ao patrimônio do que propriamente essa realização. Então, o Estado deve interferir o menos possível, né, dentro da família. Mas, se ele tiver de interferir, é para protegê-la. Né? Essa aqui fica muito difícil, então, de falar em interferência do Estado, que a gente não sabe até onde ele pode ir para proteger. Né? E também com relação a essa questão das convicções pessoais das pessoas, da igreja, etc., eu acho que o discurso do operador de direito, seja legislador, juiz ou advogado, enfim, aqueles que trabalham com direito no dia a dia, ela não pode ser contaminada com essas convicções pessoais. Né? Ela tem que ser objetivamente colocada como um direito, tendo como vetor esse princípio, que é o princípio da dignidade da pessoa humana. É engraçado que, nesse sentido, a socióloga Cristina Vital, ela diz que a atuação dos parlamentares evangélicos hoje na Câmara, no Congresso, não inaugura a relação que a gente está tão escandalizado em ver entre igreja e Estado. Ela diz que, antes, ela apenas revela uma relação que foi histórica no Brasil. Nesse sentido, Alessandra, a gente pode identificar quais foram as marcas que essa relação histórica deixou no Brasil na questão dos direitos civis, dos direitos humanos? Que tipo de prejuízos isso vem causando ao país? E por que a gente tem tanta dificuldade em entender uma regra tão clara que é a que diz que o Estado brasileiro é um Estado laico? Essa é uma pergunta extremamente interessante, porque a gente não tinha observado até então uma fala tão pública contra os parlamentares católicos, por exemplo. Você não tinha essa sensação generalizada. E se você olha, por exemplo, o Congresso, eu não sei, talvez você tenha ainda um grande número, né, de pessoas que se digam católicos, que é a religião mais praticada no Brasil. Então, é uma questão interessante porque muitos parlamentares católicos que se assumem católicos não estão lá no parlamento defendendo o que exatamente o doutor Gustavo estava falando aqui, defendendo as suas posições baseados em princípios do catolicismo. Né? Isso é uma questão.
A outra questão sobre a sua pergunta e sobre marcas, acho que um outro exemplo de um debate que é extremamente importante para o Brasil é um debate que ele é absolutamente, puramente, única e exclusivamente do campo da saúde pública, que é o debate sobre aborto. Então, assim, a igreja que ao mesmo tempo nos ajudou, porque acho que a gente precisa ter um reconhecimento também de quanto a Igreja Católica teve um papel importante, por exemplo, na nossa luta pela democracia no país. Quantas de nossas organizações, quantos movimentos não foram alimentados e formados por organizações de base que vieram, né, daquela coisa da teologia da libertação, de uma igreja progressista que queria fazer com que o direito das pessoas avançasse. Isso avançou por um campo. Quando você entra na questão da sexualidade ou dos direitos reprodutivos, você vê claramente a influência da religião. E a pauta hoje do aborto, que é uma pauta extremamente importante para as mulheres que continuam morrendo, as milhares de mulheres que continuam morrendo vítimas de aborto inseguro, que não deixam de fazer aborto, porque o aborto é proibido, né? Na maioria dos casos, ele só é permitido poucas opções para as mulheres. Essas mulheres vão continuar morrendo porque a gente vê que realmente existe uma dificuldade de você avançar com a agenda por conta de uma interpretação sobre a vida que se baseia nada mais nada menos do que uma compreensão religiosa. Não tem nada, absolutamente nada de científico na avaliação que se faz em relação às definições, a não definição do aborto, a não legalização do aborto aqui no Brasil de uma forma mais extensiva. Então, você vê que é realmente uma discussão complexa, mas que, ao mesmo tempo, você não pode simplesmente colocar todo mundo, né, na mesma situação ou fazer um julgamento que todos são assim ou todos são de outra forma. E, inclusive, eu acho que vale a pena a gente também dizer que existem parlamentares, certamente existem parlamentares que são evangélicos, da bancada evangélica, que não usam as suas referências evangélicas e que, nesse momento, devem se sentir muito constrangidos pelas posições do Marcos Feliciano, né? Porque é uma coisa que está realmente e que tem a ver com uma outra relação, que são as alianças políticas que o governo do PT tem feito para se manter no poder. Então, não é por acaso que você tem 8 parlamentares do mesmo partido na Comissão de Direitos Humanos, que deveria ser uma comissão plural pela sua própria, né, Constituição. Então, é bem complexa essa questão. Na questão a religião, né, voltando àquela pergunta que você fez no começo do bloco, né, a influência, né, da religião não necessariamente ela vai cercear o avanço de alguns direitos. Então, por exemplo, o Estado argentino, que aprovou pelo seu parlamento, né, o casamento igualitário, né, ele paga salário aos padres até hoje. Então, assim, é uma relação ainda muito, né, forte com a igreja, mas rompeu isso, né, e aprovou, embora a forte oposição, né, conseguiu romper e superar essa oposição dos grupos, né, religiosos, né, e, né, atendeu a demanda da sociedade. Claro que a gente tem realmente que lutar por um Estado laico, né, e aí isso vai, né, por consequência, né, afetar a forma como se constrói as leis, né, que vão ser muito mais plurais, vão atender melhor a dinâmica da sociedade, né, que não é confessional, ela é plural, né, e então essa relação, né, do Estado com a religião é uma relação que sempre existiu, vai continuar existindo, mas que, justamente como, né, a colega traz, né, é importante que, né, o parlamentar e aí também aquela pessoa que vai, né, no judiciário, né, decidir, ela saiba fazer, né, esse recorte necessário, né, e dizer que suas convicções pessoais, né, não devem ser impressas ali, e a lei ela tem que, né, reproduzir essa pluralidade de sociedade que a gente tem. Né? Então, não necessariamente a religião ela vai cercear, né, e é importante que isso seja dito. É importante Talvez nossa dificuldade seja em separar as duas coisas. Né? É importante que seja dito que a luta pelo casamento igualitário ela pelo casamento civil, né? O matrimônio religioso, eles são tutelados pelas confissões religiosas, né? Não há essa perspectiva
nem essa luta do movimento que haja esse reconhecimento, né? Porque isso vai dizer daquele fiel com a sua igreja e se ele vai continuar ou não naquela igreja ou outra confissão, né? Embora a gente saiba que existem muitas igrejas cristãs inclusivas hoje que realizam, né, a cerimônia, né, do casamento, né, entre pessoas do mesmo sexo, que é uma conquista muito grande, que também, mas aí é uma disputa, né, do fiel dentro do seu campo religioso. O que a gente quer é, no âmbito do direito, ter essa garantia, né, dentro desse Estado que é laico, que não pode abraçar uma teoria X, uma doutrina X ou Y, né, e torná-la dogma. O interessante é que, por exigir essa separação da religião e do Estado, muita gente acha que as pessoas homoafetivas não têm religiosidade, né? E isso não é verdade. Como você mesmo está colocando, é totalmente comum agora igrejas que recebem essas pessoas, porque essas pessoas têm sua espiritualidade, têm sua religiosidade, talvez só estivessem impedidos de expressá-las nas igrejas que hoje se colocavam aí contra a união, contra, enfim, a orientação sexual de cada um, né? Eu tenho aqui o comentário do padre Pedro Henrique, de Bairro Novo. Como os religiosos, ainda que ortodoxos, podem distorcer o discurso pregado por Jesus? O amor deve ser praticado de todas as formas e por quaisquer pessoas. E se temos o livre-arbítrio para escolher o casamento como forma de reforçá-lo, por que os homossexuais devem ser excluídos desse direito? Um comentário do Pedro Henrique. Tenho Edna de Olinda. Tenho um sobrinho transexual. No caso, ele pode modificar seu nome perante a lei? Eu acho que é uma pergunta que não está muito dentro do tema, mas eu acho que o senhor sabe responder. Sim, ele pode. Ele pode entrar com ação de retificação do registro civil, mas é um procedimento específico, ele teria que procurar a Defensoria Pública ou um advogado. Certo. Nesse caso, inclusive, ele entra no caso de qualquer pessoa que queira fazer modificação do seu nome. Não existe uma coisa, não é específica para transexual. Mas o que existe específico agora, o que eu acho que é muito interessante que ele pode fazer, é porque o SUS já faz com que nos postos de saúde, onde você tem a sua ficha do SUS, você possa usar o seu nome social. Então, ela não precisa mais ser chamada de João, ficar naquela situação constrangedora, né, de ser uma mulher e estar numa fila de atendimento do SUS e ser chamada assim, ô João, por favor, venha atender. Então, já, né? Exato. A Secretaria da Educação, inclusive. E conquistou isso com muita luta. É importante que você reconheça que todos os processos, quando você provocou, né, o colega Gustavo, no que se refere que... Mas a lei, a Constituição já dizia da igualdade, né, de direitos, mas ela não era aplicada, né, porque esse processo por direitos é um processo de luta, de disputa, né, de organização, né, e quando as travestis sexuais vão e buscam resoluções que os contemplem, né, os LGBTs também estão lutando para que aquela igualdade ela seja aplicada, senão vai irromper aquele discurso hegemônico que dizia que aquela igualdade era apenas para alguns, né? Então, seja o direito dos transexuais travestis, né, seja o direito, né, que também vai alcançá-los, né, do casamento igualitário, é um processo de disputa. Gente, eu vou pedir mais um minuto para vocês, a gente precisa fazer mais um intervalo. A gente lembra que você pode participar do programa enviando perguntas e comentários pelo telefone 34236836, pelo e-mail opiniãotvu@gmail.com e pelo Twitter @opiniãopr. A gente volta em 2 minutos. Estamos de volta com a Opinião Pernambuco e hoje discutimos o tema casamento igualitário. Eu tenho várias perguntas aqui dos nossos telespectadores, comentários, eu vou tentar fazer o máximo que eu puder. Maria de Fátima, de Abreu e Lima, diz: nenhum juiz deveria assinar uma lei como essa. O casamento deve ser entre homem e mulher. A opinião da Maria de Fátima. João Macílio, de Bomba do Emetério: não sou contra a união homossexual, mas o casamento em si é uma instituição sagrada. Temos também o comentário de Rubens, de Jaboatão. Se formos seguir literalmente todas as determinações restritivas orientadas pela Bíblia, também não faríamos a barba, não cortaríamos os cabelos e até mesmo defenderíamos a escravidão e a morte aos adúlteros.
como podemos perceber em várias passagens de alguns livros. Os fundamentalistas apoiam seu discurso sob influência da religião, quando, na verdade, ignoram a teologia. Alguém quer comentar os comentários? Só reforçar o que o companheiro já disse, que eu acho que é importante que as pessoas entendam a diferença entre esse casamento, a legalização desse casamento e a sacralidade das outras cerimônias, né, que são feitas no âmbito do religioso. Então, acho que as pessoas ainda precisam compreender do que estão falando, né? Paulo do Ibura pergunta: casal gay soropositivo pode adotar crianças? E aí eu pego carona na pergunta do Paulo e pergunto: muda alguma coisa com relação à adoção de crianças após a decisão do CNJ? Como é que fica agora, doutor Gustavo? Com relação à adoção, eles já podiam adotar, né, em união estável, união civil, com casamento também. Não há nenhuma... Então, em qualquer estado brasileiro, hoje em dia, um casal homossexual pode entrar na fila da adoção sem nenhuma burocracia, como qualquer outro casal. Sim. E a questão do casal soropositivo? E talvez seja melhor a Alessandra responder com relação a... O processo de adoção é um processo longo e ele tem várias etapas, né, de entrevistas e de avaliação. Juridicamente não tem nada que diga que uma pessoa que vive com HIV/AIDS não possa fazer o processo de adoção. Agora, realmente, isso vai depender de uma interpretação do conjunto, né, de profissionais que estão nessa ação de avaliação, porque a depender da situação de saúde, daquela situação específica que vai ser analisada, talvez exista um parecer negativo. Por outro lado, é muito complicado se dar um parecer negativo numa situação como essa, porque pode ser claramente uma questão de preconceito e discriminação. Então, eu diria que não há nenhum empecilho que faça com que uma pessoa vivendo com HIV/AIDS hoje, inclusive porque o HIV/AIDS é uma condição que se tem tratamento, a AIDS é uma doença que tem tratamento, as pessoas hoje vivem com HIV/AIDS, elas não morrem, não estão condenadas só com HIV/AIDS. Então, limitá-las do seu direito de adoção é reforçar aquela ideia antiga de morte civil, que as pessoas não tinham condição de fazer coisas, mas não, as pessoas estão conseguindo acessar tratamento, as pessoas podem trabalhar, as pessoas podem ter uma vida absolutamente normal e, nesse sentido, podem, claro, adotar e serem muito felizes com a sua família, com seus filhos e serem pais e mães amorosos e tudo dará certo. Eu queria fazer uma intervenção, né, que a gente comemora nessa resolução do CNJ, né, fala agora da facilidade aparente de adotar, né, mas a gente sabe que da garantia, né, não só com esse direito, mas da garantia da lei para a realidade é um hiato muito grande. Né? E aí, né, eu posso querer me habilitar para o casamento no cartório, né, mas não necessariamente eu vou ser, né, aceito ali por aquela equipe. E isso, para muitos LGBTs, é uma barreira que continua. Né? Aquela pessoa que tem um histórico de negação de direitos, que é vulnerável e tudo, e que vai buscar esse direito, né, ele pode também ali ser repelido, ser discriminado. Né? E aquela pessoa com histórico de negação, muitas vezes ela vai ficar sem acessar aquele direito. Né? Do mesmo jeito que, né, o parecer da equipe, né, que vai avaliar o processo de adoção pode, né, colocar maiores limitações, exigências, né, do que num procedimento, né, para um casal hétero. Então, a garantia simplesmente não basta. Né? O que a gente tem que lutar, né, é por educação, por formação de profissionais que vão atender o público, né, e essa transformação social, né, para que realmente a gente possa ter um casamento sem barreiras. Porque a realidade que a gente tem hoje é que, né, se muitos casais que, né, estão numa situação de vulnerabilidade, mas que querem ali registrar a sua união civil, seu casamento, né, podem encontrar, né, um cartório que tem elemento homofóbico. Né? E aí isso é um empecilho, não vou mais não, vou ficar assim mesmo. E aí você tem 78 direitos a menos por causa dessa realidade. Então, é a luta realmente contra a homofobia, né? E aí nessa oportunidade eu queria fazer um convite, né, a quem está em casa, né, e aos presentes aqui, porque amanhã, 17 de maio, é o Dia Internacional de Combate à Homofobia. Né? E quando a gente fala de casamento igualitário, a gente diz que é uma grande conquista
porque por esse caráter pedagógico a gente vai estar rompendo a intolerância, né? E aí vai estar rompendo a violência, né, homofóbica que é aplicada, né, dia e noite, infelizmente, né, no Brasil, em Pernambuco, né? E aí Pernambuco, infelizmente, é um estado, né, que mais registra assassinatos de homossexuais, de travestis, né? Então, amanhã, né, o Movimento Gay Leões do Norte vai estar, né, no bairro da Boa Vista, às 19 horas, né, num ato contra a homofobia, né, na rua atrás ao Shopping Boa Vista, né, às 7 horas da noite. E eu queria convidar quem está em casa para participar desse ato no Dia Internacional de Combate à Homofobia, porque a gente, né, quer essa garantia de direitos e quer também ter a nossa integridade respeitada, né, e então a gente tem que ir à rua, como foi, né, como está sendo esse processo por direito, por luta por direito, a gente tem que ir à rua e a gente vai à rua amanhã, né, para dizer que a gente não quer a cura gay, que isso é uma violência, né, para dizer que a gente quer realmente ser respeitado, né, de todas as formas. Então, deixar esse convite, né, porque se a gente não for à rua, né, e participar desse processo de disputa por direito, né, a gente não vai alcançar e não vai disputar, né, seja a lei, seja a consciência das pessoas, a gente não vai atingir. Então, a gente tem que realmente lutar por visibilidade, por reconhecimento, e por reconhecimento é a luta que a gente chama luta por direitos humanos. Pois não, pode falar. A primeira parte da fala de Rafael, com relação à questão do acesso à justiça, que é um problema muito grande no Brasil. A Constituição de 88 também avançou muito com relação a isso e abriu horizontes, mas a população carente, ela efetivamente não tem grande acesso, apesar de esforços com relação à criação de juizados especiais, a defensoria pública melhor estruturada, mas não chega nem a 10% do que deveria ser para funcionar e atender realmente a grande população do país. E então, esse é um problema grave, que não atinge somente esse público, mas, de uma maneira geral, a população carente como um todo. Alessandra, você como jornalista, como integrante de uma ONG que também trabalha com comunicação, o Rafael toca muito na questão da visibilidade, do reconhecimento. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o papel de uma instituição que é essencial hoje nas democracias modernas, que é a mídia. Como é que a mídia brasileira vem contribuindo ou prejudicando esse debate, essa aceitação da sociedade, essa efetivação desses direitos? Como é que você avalia essa questão? O processo midiático ele é muito flutuante nesse tema especificamente. Então, você tem veículos que são extremamente conservadores. Aqui em Pernambuco, a gente tem, por exemplo, o Cardinô, que é um absurdo. Você vê em plena rádio um chamado público à violência contra as pessoas gays, e nesse caso o Estado não toma nenhuma providência, né? O Estado não interfere para dizer que isso é um absurdo, isso é um chamado à violência. E você tem órgãos que são órgãos que tentam fazer realmente uma discussão sobre a perspectiva de direitos. Você tem, por exemplo, órgãos que tentam trazer sempre os dois lados da questão, etc. É muito difícil você avaliar o que está na entrelinha, né? Porque na mesma medida em que você está falando sobre a situação do direito, eu acho que existe uma certa caricaturização, uma caricatura desse personagem que sempre se busca, né, nas notícias. Se é órgão impresso, você tem que sempre ter um personagem. Então, o gay, a mídia ajudou a construir a imagem das pessoas gays de uma forma ainda extremamente caricatural, não é? E isso é uma coisa que a gente precisa começar a desconstruir. E isso nos faz olhar para essas pessoas de uma forma diferente. Nos faz ver muito mais as diferenças do que ver o que nós temos em comum. Eu acho que isso é um aspecto que a gente precisa refletir. Por outro lado, eu acho que a questão da comunicação e da visibilidade, ela não se discute somente nos meios de comunicação. Ela precisa ser principalmente discutida nos meios de educação. Porque a gente não vê o sistema educacional fazendo um contraponto ao que a gente tem observado vindo desse conjunto de elementos que só nos ajudam a desconstruir direitos. Então, a questão da educação nesse aspecto, eu como jornalista e sendo uma pessoa que observo a mídia, acho que
existe um descolamento, porque a ideia que se trabalha quando a gente pensa em comunicação é informação, educação e comunicação como 3 pilares que sustentam, né, a construção do social. E esse pilar da educação, ele, aqui no Brasil, infelizmente, ele é capenga, ele é absolutamente capenga. Inclusive, a Gestos amanhã começa uma oficina de formação com 20 escolas aqui do estado e 3 municípios, Glória do Goitá, Vitória e Bezerros. E nós começamos um processo de formação com os professores por uma educação não sexista, não homofóbica e não racista. Porque nas escolas você vê essa reprodução. Então, nas universidades de jornalismo e comunicação, você não tem nenhuma cadeira que você trabalhe a questão dos direitos. Você não tem, né? É uma discussão que a gente vem tendo até com alguns professores da Universidade Católica. Como é que a gente pode ter uma cadeira que fale só sobre a história da construção de direitos? Então, você acaba formando profissionais que vão para esses veículos fazer exatamente o que a gente estava discutindo ontem, que é emitir uma opinião pessoal. Então, às vezes, depende de você ter um editor mais homofóbico ou não. As piadinhas, as brincadeiras de mau gosto, né? Veículos como, sei lá, o CQC, por exemplo, que dá cada pisada na bola, que faz cada comentário, sabe? Racista, sexista, homofóbico, que as pessoas riem. Isso é que eu fico impressionada, as pessoas riem dessas coisas acontecendo na mídia. E isso me assusta, porque isso tem a ver com o processo de educação que a gente não consegue mudar e transformar. Então, o processo de transformação da sociedade, eu acho que ele só vai acontecer quando a gente conseguir ter uma escola realmente, né, que promova a igualdade, porque como é que as pessoas riem disso? Uma pessoa, acho que uma mulher anônima de Afogados, ela pergunta: namoro com uma mulher há 12 anos que é casada. Nesse caso, perante a lei, eu teria algum direito? Se a mulher casada convive com o marido, não, a princípio não. Mas se ela for separada de fato, for casada, como se diz popularmente no papel... ela é casada, então a namorada dela não teria nenhum direito legal, né? Silvio Dias: os gays ao menos pagam impostos e as igrejas, além de se imiscuir nos assuntos de um Estado laico, ainda são dispensadas de tributação. Por que o favorecimento? É o comentário do Silvio. Reverendo Miguel Uchoa, ele diz: o caso dos parlamentares católicos se explica porque a maioria envolve o catolicismo nominal. O Estado laico tem se confundido com o Estado ateu. O pacto homoafetivo é um direito, mas chamar de casamento não é inadequado? A etimologia e a história da palavra me parece não casar com isso. Alguém quer fazer algum comentário? A gente está no finalzinho já do programa. A gente tem em outros países, né, a garantia de direitos a casais homossexuais por uma união específica, né, que não é equiparada ao casamento, né? E aí isso não é uma reivindicação do movimento, não nos interessa, né? E claro, felizmente o Brasil não caminha para isso, caminha para o casamento igualitário, né? Mas realmente é tratado desigualmente, né? Você não vai estar garantindo a igualdade. Aí quando ele diz que não é impróprio o casamento, por quê, né? E aí, por que a construção dessa palavra diz, né, de uma relação heteronormativa, né? Porque a gente não pode romper essa heteronormatividade que foi construída. E aí são tantos elementos de linguagem que a gente tem que dizem de tantos preconceitos e a gente vai desconstruí-los. Né? É essa luta, né, por dignidade que vai... E essas novas formatações, essas novas reivindicações sociais que vão dizendo, né, como, né, esses significados, a que esses significados vão passar a ser aplicados. Gente, infelizmente nosso tempo acabou. Eu acho que o Rafael já fez o convite que ele queria fazer. Isso, vou reforçar que vai ser amanhã às 19 horas, né, atrás do Shopping Boa Vista, no cruzamento da Rua do Progresso com a José de Alencar, no ponto LGBT, né, do Pit Housing, e a gente vai estar lá, né, fazendo esse ato público no Dia Internacional de Combate à Homofobia, né, na luta do movimento gay Leões do Norte, né, por uma sociedade justa e diversa. Muito obrigado pela presença de vocês, foi um prazer tê-los aqui. Uma boa noite para vocês. Obrigada. Uma boa noite para você que nos acompanhou até agora. Muito obrigado pela participação. Peço desculpas por não ter dado tempo de ter feito todas as perguntas, mas numa próxima tentaremos contemplar a todas. Muito obrigado. A Opinião Pernambuco fica por aqui. Para você, uma boa noite.